Pessoal, boa noite. Só aguardar a Rubens entrar para a gente iniciar. Clarice, me ouve? Tô te ouvindo, só não tô te vendo. É o mesmo problema, Larissa, que aconteceu no barro, tá bom? Não tem como. Você vai me ouvir, mas não vai me ver. Eu lamento, mas tô com esse problema. Fique à vontade, tá bom? Faça a sua fala. Eu vou lhe escutando aqui com o maior prazer. Tudo bem. Gente, boa noite. Eu queria agradecer pelo convite de estar participando dessa live hoje, a convite da Secretaria de Assistência Social, a convite do Conselho da Criança e do Adolescente. Então, eu e Rubens hoje vamos tratar nessa live sobre a exploração do trabalho infantil. Então, a gente vai entender por que essa exploração ao trabalho infantil é tão prejudicial para a criança e para o adolescente, né? A gente vai trazer aspectos jurídicos e psicológicos, né, sobre isso. Então, iniciando, a gente pode começar dizendo o seguinte: hoje, dia 12 de junho, é o Dia Mundial do Combate à Exploração do Trabalho Infantil, como também é o Dia Nacional do Combate à Exploração do Trabalho Infantil. Então, o que é que acontece? Em 2002, a ONU instituiu essa data como um Dia Mundial. Então, os países eles têm a obrigação de erradicar ao máximo essa situação do trabalho infantil. Só que em 2007, o Brasil também instituiu na mesma data uma lei, dizendo realmente que dia 12 de junho é o dia desse combate à exploração. E qual é a importância desse dia? Esse dia, ele nos convida a refletir sobre o porquê que acontece essa situação de trabalho infantil, por que o Brasil tem um número tão alto de crianças e adolescentes nessa situação, por que isso é prejudicial à saúde da criança, tanto no aspecto físico como no aspecto psicológico, né? Que Rubens vai falar um pouco melhor sobre isso. Boa noite, Cláudia. Então, o que acontece? Essa campanha, principalmente esse ano, ela veio também para a gente perceber o impacto que a pandemia teve nessa questão da situação do trabalho infantil. Porque o que acontece? Estão aumentando os números de situação de trabalho infantil por causa da pandemia. As consequências socioeconômicas que a pandemia trouxe, ela fez com que se acentuasse ainda mais essa desigualdade social, que a gente já vê o quanto é grande no país, né? E aí vai estar potencializando ainda mais, mostrando realmente a desigualdade mais forte ainda. E o que acontece? Essas crianças, elas têm que sair para trabalhar nessa situação de crise, de pandemia, para tentar sustentar a família. E entre essas crianças e adolescentes estão um número muito grande de crianças e adolescentes negros, né? Que traz também essa questão racial, que tanto está se discutindo também atualmente. Então, a desigualdade, ela se acentua mais ainda quando se fala nas pessoas negras, certo? E aí, o que a gente pode falar? A exploração do trabalho infantil é um problema muito sério no Brasil. Mesmo assim, muitas pessoas ainda não entendem a importância, né? Por que é um risco sério, por que acontece. Então, o que acontece? Apesar de, nos últimos anos, ter tido uma queda acentuada do trabalho infantil no Brasil, essa situação ainda é alarmante. O número ainda é muito grande. E agora, com a pandemia, os números eles vão crescendo. E aí a gente, enquanto sociedade, enquanto poder público, o que a gente pode fazer para tratar desse... O que a gente pode fazer para combater essa exploração do trabalho infantil, né? Primeiro, sensibilização civil. O que é a sensibilização civil? É a sensibilização da sociedade. Então, a sociedade ela precisa entender primeiro que essa situação de exploração infantil é crime, que não pode acontecer, que você não pode colocar o seu filho para trabalhar, para sustentar a casa. E por que eu estou dizendo isso?
a gente vem de uma sociedade escravocrata. E a gente entende que o trabalho, ele enobrece. Então, nós temos a falsa percepção, nós, enquanto sociedade, temos essa falsa percepção de que a criança e o adolescente trabalhar vai gerar um senso de responsabilidade nele, vai fazer com que ele crie valores morais, princípios, tudo isso. E acaba, então, essa situação passando despercebida. A sociedade não olha com maus olhos essa situação, porque acha que é normal, que tudo bem. Por isso que entra essa sensibilização. Nós temos que sensibilizar primeiro. O que é sensibilizar? É passar esse conhecimento para que as pessoas entendam que essa situação do trabalho infantil, ela é prejudicial e ela viola os direitos fundamentais e humanos da criança e do adolescente, que estão na base do nosso ordenamento jurídico, na Constituição Federal, como também estão no Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, certo? E aí eu falei em sensibilização civil. Só que o que acontece? Há essa falsa percepção, como eu falei, só que também a gente tem que ver o outro lado. Nós temos que perceber qual é a diferença, por exemplo, dos pais, que fazem com que um filho, uma criança e um adolescente tenham uma responsabilidade inteira pela casa. Então, aquele filho, ele tem a responsabilidade de cuidar da casa, tem a responsabilidade de cuidar dos irmãos, tem a responsabilidade de cuidar dos seus parentes, de cozinhar, de tudo, enquanto os pais, por exemplo, saem para trabalhar. E isso é caracterizado trabalho infantil. Outra coisa é a família, os cuidadores, no caso, pedir para fazer pequenas ações aleatórias. Então, por exemplo, pedir para uma criança, um adolescente, encher a sua garrafa de água que ele acabou de secar na cozinha, arrumar a sua cama. Isso sim é senso de responsabilidade. Agora, você passar a responsabilidade todinha para uma criança ou adolescente de cuidar de uma casa, de cuidar de um irmão, de cuidar de um parente, isso é exploração infantil, certo? É o trabalho infantil. E a gente tem que combater isso. E a sensibilização civil, como eu já falei, da sociedade, como também ações proativas do Estado. Então, na verdade, quem é que tem o dever de combater esse trabalho infantil? Sociedade, poder público e os pais. Todos nós temos responsabilidade. A gente não pode achar que somente o poder estatal tem a responsabilidade de reprimir. Porém, o poder estatal, claro, tem uma grande importância, tem um papel importante nessa questão. E ele vai tratar de fazer ações proativas. Isso que a gente está fazendo hoje é uma ação do Estado, são campanhas públicas que visam conscientizar as pessoas. Mas mais do que isso, claro, o Estado ele tem que atacar aquela extrema pobreza. Por quê? Quando a gente vai analisar o porquê que existe essa situação de trabalho infantil, a gente vai perceber que é justamente por causa da pobreza, por causa da desigualdade social. É a extrema pobreza que faz com que a criança ou adolescente saia de sua infância, que deveria ser uma infância segura, para ir procurar emprego, para tentar sustentar sua família. Então, o poder público ele tem esse dever, sim, de erradicar essa pobreza o máximo possível, certo? E os dados realmente são alarmantes. Olha, só no Brasil, segundo o PNAD, 2,4 milhões de crianças e adolescentes vivem nessa situação de trabalho infantil. Desses 2,4 milhões, 1,7 acabam fazendo uma dupla jornada de trabalho. Por quê? Sai para fora para trabalhar e quando chega tem que cuidar do trabalho doméstico de casa, ou seja, 2 jornadas de trabalho. E muitas ainda tentam conciliar com o estudo. Então, é como se aquela criança e adolescente tivesse 3 jornadas. Você acha que uma criança ou adolescente com 3 jornadas dessa consegue que seus direitos sejam assegurados? Você acha que essa pessoa vai ter direito à educação, vai ter direito à saúde, vai ter direito ao lazer, vai ter direito ao esporte? Nessa situação, não. Quando a gente fala em trabalho infantil, quando a gente fala que a criança está nessa situação de trabalho infantil, a criança e adolescente, está sendo violado todos esses direitos. Então, esses direitos,
estão todos assegurados na Constituição Federal. A Constituição Federal diz que a criança e o adolescente ela tem direito ao não trabalho, ela tem direito a uma proteção segura. E a proteção segura acontece dessa forma. Não é a criança e a adolescente não tem idade para trabalhar, salvo as exceções que eu ainda vou falar no momento adequado. Então, quando essa criança ela acaba trabalhando nessa idade, ela tem prejuízos imensuráveis no psicológico, físico, econômico. A gente vai falar mais na frente que acaba sendo uma perca de dinheiro público a longo prazo, né? Porque vai precisar gastar muito mais a longo prazo com aquelas crianças que estavam em situação de trabalho infantil. Por quê? No futuro, muitas vão estar desempregadas porque não conseguiram estudar, não conseguiram terminar seus estudos. Houve a questão da evasão escolar, que é muito alta, e um dos motivos é por causa disso. Então, tudo isso vai ligar essa situação, vai fazer com que no futuro haja mais gasto público. Então, essa é uma questão até de economia, né? E aqui Cláudia falou, participar da arrumação da casa, fazer atividades voltadas ao desenvolvimento da criança é uma coisa. Ser responsável por todo o trabalho é a exploração das crianças e adolescentes, justamente, né? A gente tem que perceber isso no caso concreto, né? O que é dar esses pequenos sensos de responsabilidade, essas pequenas ações, essa criança ou adolescente, e fazer com que essa pessoa seja responsável por tudo, né? Então, como eu ia dizendo, a principal origem dessa situação de trabalho infantil é a pobreza. Então, a gente tem que procurar erradicar essa pobreza. E quais são os meios? O que é que a sociedade ela pode fazer, né, quando souber de uma questão de exploração de trabalho infantil? Ela pode ligar para o Disque 100, né, um número grátis, que ela vai denunciar o órgão público que vai diretamente para a Presidência da República. Ela pode denunciar o Conselho Tutelar. Ela pode entrar em sites oficiais também para fazer essa denúncia por escrito. Há também um aplicativo no celular, que você pode baixar no celular, chamado Proteja Brasil, que você pode fazer também essa denúncia do trabalho infantil, né? E o que acontece? O que é mais que a gente pode tratar aqui? Esses dados do PNAD, que eu já trouxe, que são extremamente relevantes. E outra coisa, um dos trabalhos, a título de conhecimento, um dos trabalhos que mais a criança e o adolescente participa são esses trabalhos voltados à pecuária e à agricultura. Então, geralmente, eles estão nesse trabalho de criação de animais, de questão de plantação, esse tipo de coisa, né? E, coincidentemente, essa questão da pecuária e da agricultura tem muito a ver com a pandemia que a gente está vivenciando, né? Por causa da crise climática. E a crise climática, ela acontece por causa de todos esses desmatamentos de florestas. E o desmatamento de floresta acontece por causa do consumo, né, do animal, né? Enquanto nós, seres humanos, consumimos animais. Então, olha como tudo isso está entrelaçado, né? E aí alguém pode se perguntar, então, Larissa, o que é, então, trabalho infantil? Trabalho infantil é qualquer situação em que a criança ou adolescente esteja trabalhando que não esteja na idade mínima permitida. E agora a gente vai dizer qual é essa idade mínima permitida. O adolescente, a criança e o adolescente, até os 13 anos, ela é proibida totalmente de trabalhar. Proibição total, absoluta. Dos 14 aos 16 anos, já há uma exceção. É a questão do jovem aprendiz, que muitas pessoas já devem ter ouvido falar. O que é esse trabalho do jovem aprendiz? A gente não pode entender como o outro trabalho normal que a pessoa vai fazer. Esse trabalho, na verdade, ele é um contrato especial de aprendizagem. Aqui, esse contrato ele vai servir para aperfeiçoar o profissionalismo da pessoa, porque a pessoa está num curso técnico, por exemplo, no Senai, no Senac, que geralmente esses programas de jovem aprendizes são feitos por essas paraestatais, né? Geralmente pelo Sistema S. Né? Então, na verdade, ele vai ser um contrato de aprendizagem,
que vai fazer com que essa pessoa aprenda mais ainda no que ela está se profissionalizando, né? Até a sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, ela entendeu que o emprego de office boy não é um emprego de jovem aprendiz, né? Por quê? Porque nada tem a ver com uma função cognitiva, né, da pessoa. Nada tem a ver com essa questão de aprendizagem, da questão de aprendizagem no que se refere ao profissionalismo lá, do curso que a pessoa está fazendo. Então, a gente tem também que entender essa questão, porque muitas pessoas acham, não, o jovem aprendiz pode trabalhar e pensam que é em qualquer circunstância. Não, são vários requisitos que têm que ser atendidos para trabalhar como jovem aprendiz. O empregador, ele tem que levar em conta os aspectos psicológicos da pessoa, moral, social, desse adolescente, na verdade, né, porque já vai estar com 14 anos, e vai estar sempre dentro dessa questão de profissionalização, da pessoa aprender mais sobre a sua profissão, certo? E o trabalho entre 16 e 18 anos incompletos é permitido pela legislação brasileira. Porém, não é permitido em todas as suas formas. Por exemplo, o trabalho penoso, o trabalho insalubre, o trabalho noturno, ele é proibido para as pessoas com 16 anos até os 18 anos incompletos. Então, sempre se atém a isso. Quem é que diz isso? Quem é que estabelece essa idade mínima? É a Constituição Federal. São as convenções de que o Brasil ratificou, de que o Brasil faz parte com a Organização Internacional do Trabalho, que diz que pode ser permitida, mas sempre vai ter que se observar isso. Tem até a lista dos piores tipos de trabalho infantil. Então, essas pessoas não vão poder exercer, essas pessoas entre 16 e 18 anos não vão poder exercer essa atividade, né? E aí, Cláudia falou, excelente observação, o trabalho infantil não é uma ação isolada. Justamente, tudo está interligado, gente. A situação econômica está interligada, a ecológica, a social, a cultural, a pandemia, ela está ligada a essa crise climática. A crise climática está ligada à produção do consumo de animais, e aí acaba que essas pessoas, essas crianças em situação de trabalho infantil, estão justamente nessa atividade que mais contribui para a pandemia. Então, é muito interessante como tudo está interligado. Como, na verdade, então, o poder público ele tem que fazer, ele vai promover ações por uma teia, né? São várias coisas, ele não vai tratar de um problema específico, certo? E outra coisa que é importante observar, até nessa questão do jovem aprendiz, é que o jovem aprendiz ele vai ter que estar matriculado numa instituição de ensino. Então, ele jamais vai parar de estudar para ser jovem aprendiz, para trabalhar. É outra questão importante. E importante também dizer que, mesmo que a pessoa não trabalhe, o direito à educação está assegurado na Constituição. Então, é crime os pais que deixam a criança e o adolescente sair da escola e não fazer nada acerca dessa situação, né? Porque é um direito fundamental, porque está na nossa Constituição Federal, como também é um direito humano, porque está garantido no âmbito internacional. Então, nós temos que entender que quando tratamos da exploração do trabalho infantil, nós estamos tratando de todos aqueles direitos que estão assegurados na Constituição, como eu já disse, o direito ao lazer, porque a criança tem direito ao lazer, ela tem direito ao esporte, ela tem direito ao não trabalho, ela tem direito a uma convivência comunitária com sua família, certo? Então, a gente tem que se afastar daquela crença de que o trabalho enobrece para a criança e para o adolescente, porque não enobrece. Na verdade, vai prejudicar. Rubens vai falar muito bem disso, o quanto os impactos são negativos a longo prazo dessa situação de trabalho infantil. Então, assim, muitas pessoas hoje dizem assim, mas eu trabalhei, não me fez mal. Mas quando você vai ver as consequências, geralmente essa pessoa tem muitos problemas psicológicos, às vezes acaba ficando desempregada, não conseguiu concluir o ensino médio, e tudo isso é impacto dessa situação de trabalho infantil. E geralmente essas pessoas não percebem. Então, cabe a nós, enquanto poder público, enquanto coletividade, tentar sensibilizar e tentar mitigar todos esses aspectos, né, dessa situação do trabalho infantil, certo? E, Rubens, você está aí?
Rubens? Vamos lá, enquanto o Rubens não fala, a gente pode falar então dessas questões de trabalhos, né? Outra coisa importante que muitas pessoas podem ser que não saibam é a questão do trabalho infantil, ele ser remunerado ou não. Então, tanto faz se o trabalho ele vai ser remunerado ou não. Se a pessoa está lá com aquela responsabilidade, por exemplo, em casa, né, tendo que cuidar de tudo, da cozinha, dos parentes, dos irmãos, não importa se vai ser remunerado, é situação do trabalho infantil. E outra coisa importante é questão também que é mais evidente em relação a trabalho infantil, é essa questão de exploração, tráfico de drogas, exploração da questão da prostituição, essas crianças e adolescentes que pedem esmola nas ruas, essas que estão no comércio, no trânsito, tudo isso é caracterizado trabalho infantil. E muitas vezes os pais usam de um apelo emocional, fazendo com que aquela criança vá pedir esmola, né? Para que a gente se sensibilize e dê alguma coisa. Mas, na verdade, ali a gente está incentivando ainda mais aquele trabalho. Então, é uma questão, assim, complexa, porque, ao mesmo tempo, você quer ajudar, você não sabe o que é que faz, né? E sempre ter atenção essa inversão de papéis, principalmente a mulher. A mulher, por causa dessa sociedade machista que a gente vive, também é dado essa obrigação de trabalho doméstico. Como Cláudia disse aqui, exploração das crianças do sexo feminino pelo patrão. Então, acontece muito essa questão aí que Cláudia falou, da prostituição. Principalmente, a prostituição é utilizada são as mulheres, justamente o que eu estava falando. E essa questão da inversão dos papéis em casa. Essa inversão dos papéis, ela acontece mais justamente com as mulheres, porque a sociedade ainda acredita que a mulher que deve ser dona do lar, que deve cuidar de casa. Então, acaba sofrendo muito mais essa questão. E Rubens está aí? Rubens já pode falar? Rubens? E como o Cláudio falou aqui, realmente, esse trabalho insalubre, ele vai acarretar à saúde gastos desnecessários ao SUS. Realmente, né? Há pesquisa sobre isso. Eu participei de um congresso internacional sobre a primeira infância que dizia isso, que hoje o principal investimento é a primeira infância. É a partir da primeira infância que a longo prazo você vai ter um investimento e daqui a 20 anos o poder público ele não vai gastar. Ele não vai gastar tanto se o investimento na primeira infância foi eficaz. Então é justamente isso. E deixa eu ver, Rubens não está conseguindo participar. Deixa eu tentar novamente. Tentar colocar ele aqui. E Oi, aí, Larissa, me escuta? pronto, estou escutando. Bom, Larissa, eu vou pedir desculpa a Vocês estão você e escutando? desculpa aos internautas, mas minha imagem não deve estar aparecendo aí, provavelmente, né? Eu estou com esse problema desde cedo com outra live aqui no bar. E é provável também que o meu próprio som também caia e eu não consiga fazer uma intervenção mais consistente e mais duradoura. Mas eu estou lhe ouvindo muito bem, você está colocando de maneira perfeita, com exatidão, essas questões que dizem respeito, principalmente ao psicomotor de uma criança e o que é também muito importante dizer que é como a sociedade ela tenta, digamos assim, simplificar tudo isso, sabe? Como a sociedade tem uma visão um tanto quanto simplista dessa situação. Sim. Rubens. Rubens? Larissa, me escuta? Agora eu estou escutando. E aí eu queria que tu tratasse realmente dessa questão
Você me escuta, Esses Larissa? Estou escutando, estou escutando. Larice, Oi, estou te escutando. eu lamento muito, Larissa, mas provavelmente meu som vai cair de novo, certo? Então eu vou até quebrar a dinâmica de uma fala excelente que você está fazendo. Eu queria lhe pedir desculpas e desculpa aos internautas, eu estou com esse problema desde cedo. Por gentileza, se você puder continuar, meus parabéns, você está excelente e faça a sua abordagem. Eu vou me reservar o direito de não entrar mais, porque eu estou quebrando a dinâmica de sua fala e provavelmente os problemas técnicos vão me tirar. Então, vou ficar escutando aqui, fique à vontade, você está conduzindo de maneira maravilhosa tudo isso. Eu peço desculpa a todos. Tá certo, tem problema não. Gente, então continuando, né? O que eu queria que ele falasse é realmente desses danos que causam as crianças a longo prazo. Mas o que é que acontece? Há estudos, há pesquisas científicas de que se você investir na primeira infância, o risco daquela pessoa, aliás, o risco não, a probabilidade daquela pessoa ter um sucesso profissional, social, emocional é muito grande. Porém, quando essas crianças, esses adolescentes, eles passam por essas questões traumáticas, como é a situação do trabalho infantil, porque é traumática, né, pode acarretar inúmeros danos. E são danos físicos porque criança e adolescente sentem uma fadiga excessiva, um cansaço excessivo, sente dores na coluna. O risco de acidente para criança e adolescente é maior porque eles não têm tanta atenção como o adulto. E os riscos psicológicos também, porque pode acarretar muitas doenças, pode acarretar depressão, pode acarretar ansiedade, pode acarretar transtornos, né, de transtornos bipolar, transtornos de personalidade, né? Rubens que saberia falar mais sobre isso. Mas para você ver como é tão forte essa questão relacionada à primeira infância. A primeira infância que eu digo é de 0 a 6 anos, mas o adolescente ele também está em pleno desenvolvimento. Então, tudo isso também vai afetando a vida dele depois, a longo prazo. E o que é que acontece? Muita evasão escolar. Criança e adolescente trabalhando acarreta muita evasão escolar. Eles desistem da escola. E quando não desistem, apenas terminaram, receberam um certificado, mas não tem realmente aquele conhecimento. E é o que vai fazer com que no futuro essa pessoa seja desempregada e vai afetar a economia como um todo, o país como um todo de novo. E aí é um círculo vicioso, porque vai aumentar ainda mais a desigualdade socioeconômica que a gente já vive, que é extrema, né? Outra coisa, o que é que a gente pode falar aqui ainda dos aspectos psicológicos? Essa questão do trabalho escravocrata, né, como eu já tinha dito, que a gente acha que é normal, que o trabalho enobrece, e aí acaba, às vezes, a mãe, o pai, os cuidadores, incentivando aquela criança a trabalhar desde cedo, por causa disso, dizendo que enobrece e tudo. E tudo isso vai acarretar um sofrimento tão grande, um sofrimento psicológico e moral tão grande naquela criança, que às vezes, até se ela não estiver nessa situação de trabalho infantil, mas ela vai ficar doente pela pressão, né? A pressão da sociedade e dos pais como um todo, certo? Como o Rubens, infelizmente, não pôde falar, eu queria que ele falasse mais dessa questão psicológica, porque é a área dele. A gente vai encerrar aqui, mas a gente vai encerrar fazendo essa reflexão sobre o trabalho infantil. A gente tem que entender que é uma situação séria, que é uma situação importante, que é uma situação que acontece cotidianamente e que nós, enquanto sociedade, enquanto coletividade, temos o dever também de denunciar, de fazer alguma coisa para erradicar esse trabalho, né? E sempre, como Derlan disse aqui, acredito que envolver pais e comunidade teriam maiores resultados. Gente, com certeza. Muitas vezes os pais também eles não têm essa, como é que eu posso dizer, essa consciência por que o trabalho infantil ele é tão prejudicial. Quando se fala em investir na primeira infância, também tem isso, porque quando você vai investir na primeira infância, você vai investir também nesse conhecimento que os pais devem ter.
porque aqueles pais, eles já foram criados daquela forma pelos seus pais, achando que tem que trabalhar mesmo, que escola não tem futuro. Então, é um círculo vicioso. Então, é uma luta de toda a sociedade, de todos os pais, do poder público. A gente não pode cobrar também, eu sempre bato essa tecla, não cobrar apenas do poder público. A gente tem que fazer nossa parte, né? Muitas vezes a gente deixa apenas a responsabilidade para o poder estatal, certo? Gente, então é isso. Eu queria agradecer, e se alguém também tiver alguma pergunta sobre essa questão do trabalho infantil. Ninguém, né, gente? Tem pergunta? Eu vou encerrar aqui e quero agradecer por essa oportunidade de ter falado um pouco sobre isso. Agradecer o convite da Secretaria de Assistência e do Conselho da Criança e do Adolescente e da Prefeitura Municipal de Palmirim como um todo, certo? Então, gente, muito obrigada e boa noite a todos.